Primeiro, a gente para falar sobre câncer de próstata tem que falar sobre incidência, né? A gente sabe que o câncer de próstata é o câncer mais incidente no homem a partir dos 50 anos de idade, tá? E é um câncer que tem uma mortalidade importante, ele só perde no Brasil para o câncer de pulmão. Para a gente ter uma ideia, em 2014 a gente teve 70 mil casos novos de câncer de próstata no Brasil. E em termos de mortalidade, 7 mil de mortalidade em 2013. Então é um câncer que tem uma prevalência muito grande e tem também um grau de mortalidade muito importante. Daí essas campanhas de esclarecimento da população com relação à doença e a necessidade de se fazer prevenção, elas sejam muito importantes, né? A gente sabe que o câncer de próstata, na fase inicial, ele não dá sintoma. Então, por isso é que é importante o indivíduo fazer prevenção, porque numa situação em que o câncer de próstata deu sintomas, quer dizer, o indivíduo já está tendo dificuldade para urinar, já está tendo sangue na urina, né, que a gente chama de hematúria, e já está tendo quadros mais avançados de dor óssea, por exemplo, que o câncer avançado, as metástases geralmente vão para o osso. Então, esses casos a gente já não tem mais chance de curar. Então, por isso que é importante o exame preventivo para que a gente consiga fazer o diagnóstico do câncer de próstata numa fase inicial, que a gente tem condições de fazer tratamento curativo, né? O câncer de próstata ele tem uma característica que ele evolui lentamente. Então, a gente não tem como estabelecer isso em termos de tempo, porque depende muito também da agressividade daquele tumor que o indivíduo tem. Mas, em geral, o câncer de próstata ele evolui de forma lenta. E, logicamente, se o indivíduo tem um câncer mais agressivo, em que atinge a parte óssea principalmente, ele vai ter uma morte lenta e, com certeza, muito dolorosa, né? Eu acredito que sim, principalmente por causa dessas campanhas de esclarecimento que estão fazendo com que o homem saiba que existe essa doença, que existe a prevenção, que ela pode ser feita. Logicamente, isso traz o paciente para o consultório do urologista, né? Tanto que no Brasil há uma elevação dos diagnósticos do câncer de próstata, né? Logicamente, isso vem pelo envelhecimento da população e também pelas campanhas de esclarecimento. Uma coisa específica, a gente sabe que os afrodescendentes, né, que a gente chama, principalmente nos Estados Unidos e aqui no Brasil, eles têm uma incidência maior de câncer de próstata, né? Assim, provavelmente algum problema genético e a gente ainda não tem uma ideia boa, a alimentação talvez tenha alguma influência sobre isso, né? A gente sabe que o oriental ele tem uma incidência menor de câncer de próstata, talvez alguma influência da alimentação, do excesso da baixa ingesta de gordura, mas isso ainda não é nada definitivo, entendeu? A prevenção ela passa pelo exame prostático, né? Na verdade, essa prevenção é para que a gente faça diagnóstico de câncer de próstata numa fase inicial. Isso é o fundamental, aliás, é o fundamental com todo câncer. Porque na fase inicial você tem condição de curar o indivíduo, entendeu? Aqui a gente vê a próstata, ela está localizada logo abaixo da bexiga, que é essa estrutura que está aqui. Eu vou tirar isso para poder demonstrar melhor para vocês. A próstata seria essa estrutura que está aqui. Aqui a gente vê a uretra passando exatamente por dentro da próstata, por isso que quando o indivíduo começa a ter um câncer de próstata mais avançado, ele pode começar a ter problemas para urinar, dificuldade urinária, e muitas vezes pode apresentar também sangue na urina, que a gente chama de hematúria. Então aqui a gente vê a bexiga, a uretra e a próstata. A próstata é um órgão responsável pela produção de esperma, que é aquele líquido que sai quando o indivíduo ejacula. E aqui a gente vê a situação em que pode acontecer câncer na próstata, que geralmente o câncer ele vem numa região mais
afastada do centro da próstata, que a gente chama de zona periférica da próstata. Por isso que quando a gente faz o toque retal por aqui, a gente tem condições de sentir a superfície da próstata e perceber se existe algum nódulo suspeito de câncer aqui. Beleza.